Oi, gente bonita, tudo bem com vocês? Hoje eu tô animada, não sei porquê, mas eu tô animada. Acreditem que antes eu falava demais, assim, na aula, né? Não na aula, assim, de falar atrapalhar, mas eu gostava de falar. Agora, com a internet é meio complicado, mas eu estou me adaptando. Espero que ninguém me atrapalhe hoje. Novamente farei duas partes, mas eu farei duas partes mais pra organização, não é mais porque me atrapalharam. Porque assim, primeiro eu vou falar a parte do Brasil, certo? Depois eu vou falar a parte da Primeira, Segunda Guerra e os outros conteúdos que envolvem já, além do Brasil, claro que tem a ver, mas mais no modo geral, assim, de todos os países e tudo mais. Por isso vou começar sobre o Brasil. Falar sobre o Brasil. Nosso querido Brasil. Espera carregar aqui. Já começaremos. Ai, gente, é muita coisa, viu? Então vocês não se assustem, porque geralmente cai mais a outra parte. Na verdade é mais ou menos metade da tela, mas cai mais um pouquinho da outra parte. Então não se assustem. E eles cobram mais o geralzão, sabe? A prova específica. Tudo bem que tem algumas perguntas meio nada a ver, mas a prova específica geralmente pergunta mais coisas específicas, tá? Vamos então para o segundo reinado. Gente, eu falo segundo Reinaldo, eu não sei porquê, eu não consigo falar reinado. Tem alguma coisa, algum problema na minha língua que eu não consigo, mas eu farei o possível. Então, primeiro vamos falar do segundo reinado. Tava acontecendo muitas revoltas aqui, desde que Dom Pedro deixou nós e foi para Portugal. Tava acontecendo muitas revoltas. E daí, ele deixou o seu filho, que ele era criança ainda, não lembro quantos anos tinha quando deixou o Dom Pedro II, mas foi bem novinho. Por quê? Porque eles eram um pouco da maioridade. Então, Dom Pedro II já começa a governar por causa de um golpe, porque ele assumiu o poder com 14 anos, muito novinho. Só que, por incrível que pareça, foi um período de maior estabilidade política e econômica da história do Brasil. O cara era muito inteligente, ele falava muitas línguas. Ele era apaixonado por país e tudo mais. Ele era muito inteligente. Já vou tomar água porque minha garganta assim não tá dando. Era um cara de se admirar. Claro que fez muitas coisas erradas, né? Mas em vista dos outros foi um período muito bom. Enfim, vamos para a economia, certo? Na economia temos a tarifa Alves Branco, como aparece aqui no nosso resuminho. O que é a tarifa Alves Branco? É um incentivo à manufatura. Daí é para você ficar menos independente dessa parte do Estado. Então eles incentivam, aí a pessoa vai e tenta construir sua manufatura ali. Essa seria a tarifa Alves Branco. Aí a economia cafeira tem a ascensão econômica. Por quê? Porque além dos escravos, eles também conseguem depois o trabalho dos italianos e alemães. Por que italianos e alemães? Por quê? Porque estava tendo a guerra de unificação da Alemanha e da Itália. Daí muitos não queriam ficar nesse cenário, né? E vieram aqui pro Brasil. Era uma quase escrava, né? Porque o salário, né? Como eles dizem, o salário, né? Mas enfim, vamos voltar. E também teve a Era Mauá. O que foi a Era Mauá? A Era Mauá foi um surto industrial. Sim, por que um surto? Porque não permaneceu. Então não foi aquela coisa que permaneceu e foi construindo. Não, foi só um surtinho e pronto. Foi mais ou menos isso. E também teve a primeira lei de terras devolutas. O que era? As terras não exploradas, elas podiam ser adquiridas por meio de compra. Isso foi outra coisa. Uma coisa, por que a Era Mauá não durou tanto tempo? Por causa da elite agrária. Vocês vão ver que a elite agrária atrapalhou muita coisa no Brasil. Por quê? Porque a atividade industrial precisava de gente que comprasse, certo? E os fazendeiros, os grandes latifundiários, eles não queriam assalariar os escravos. Porque a economia, eles têm que ter produto para vender, mas eles também têm que ter quem compre. Então, um dono daquela terra, outro dono, dois donos para comprarem muitos produtos não é viável. Agora, muita gente trabalhando, recebendo e comprando faz essa economia ficar girando, certo? Isso foi um dos motivos porque não durou, porque a elite agrária queria escravidão e a indústria já via que isso era atrasado. Não pelo bem, não porque eles achavam errada a escravidão, mas porque a economia deles sustentavam a partir do salário.
Acho que deu pra entender, né? Outra coisa que o cara fez muito bem, um negócio chamado de parlamentarismo às avessas, coisas que muitas pessoas não fizeram no governo. Ele tentou revezar. Tipo assim, primeiro eu vou agradar um pouquinho os liberais, depois eu vou agradar os conservadores. Então ele ia tentando colocar na balança, sabe? Não beneficiar nenhum nem outro, pra não derrubarem ele. Só que assim, o parlamento era subordinado ao imperador. Então, tipo, eles tinham que obedecer ao imperador. O café, principal polo econômico, não polo, mas o principal setor econômico, o principal destaque da economia foi o café. No Vale do Paraíba, aí o que teve um aumento do fluxo de imigrantes para trabalhar nas sacas de café, porque eles precisavam de muitas pessoas, então foi um período muito rico na economia, porque eles produziam muito café. E daí vamos para a escravidão. Aí teve algumas enroscos aqui, porque primeiro com a lei Eusébio de Queiroz, que eles também chamavam que era para inglês ver. Nossa, hoje a minha língua tá tão embolada. Por quê? Porque eles queriam proibir o comércio de escravos. Um tal de Nabuco de Araújo no Atlântico. Só que por que eles colocaram para inglês ver? Porque eles queriam, os ingleses, acabar com a escravidão, por conta do que eu falei do trabalho assalariado. E eles colocaram, então, não vamos comprar mais Atlântico, mas continuava acontecendo. Então foi tipo uma medida só pra despistar eles, entendeu? E também a lei do ventre livre, que os filhos que nascerem a partir de 1871 são livres. A lei do sexagenário, em 1885, com 60 anos, pode comprar liberdade. A lei áurea, que foi assinada pela princesa Isabel, e que daí começa o declínio do segundo reinado. Por quê? Porque a elite não queria que acabasse com a escravidão. Porque eles não precisavam pagar os caras pra trabalhar pra eles. Tipo, imagine, você agora tem que pagar alguém pra trabalhar pra você. Isso na cabeça dos aristocratas da elite, isso era quase, tipo, imperdoável. E a princesa Isabel assinou isso. Enfim, aí a treta veio. Outra treta também que colaborou pro declínio do segundo reinado foi a Guerra do Paraguai. Que o Uruguai queria uma saída para o Atlântico, para ele fazer o comércio dele. Só que ele não tinha essa saída. Ele teve que brigar por essa saída. Teve vitória brasileira, mas teve muitos mortos. Daí também eles comunicavam os voluntários da pátria, que eram homens, podiam ser, e a maioria negros, eles podiam e depois tinham liberdade. Mas o que eles ficaram tristes? Porque quando eles voltaram, eles tinham liberdade, mas a família não. Então isso que acabou enfraquecendo muito a moral das pessoas que lutaram na Guerra do Paraguai e ficaram descontentes com o país. E houve também um fortalecimento do exército brasileiro, mas foi um fortalecimento, digamos que não tão assim, uau. Foi um fortalecimento, né? Mas não aquela coisa forte igual muitos outros países já tinham. Outra coisa, bom, eu acho que foi isso. Os militares que participaram da Guerra do Paraguai, eles começaram a pensar que eles queriam mais direitos pelos que eles perdiam e começaram a exigir mais do Estado para eles. Tipo assim, a gente merece mais, um ideal positivista, ordem e progresso que estava tendo naquela época. E isso foi acarretando um desejo de querer mais do que além daquele poder de defesa do Estado. Eles queriam também se ver na parte política. E daí foi aí que iniciamos com um golpe de Estado dos militares. Mas primeiro vamos resolver uma questão antes de ir para o próximo assunto. Cadê o meu livro-texto aqui? Vamos resolver a quest. Meu Deus, meu computador é muito lento, gente. Ele não tem noção. Período que vai de 1840 até 1889, o Segundo Império Brasileiro ficou marcado por ser uma série de transformações sociais e econômicas profundas. A respeito desse tema, o cenário foi correto.
O lento processo de urbanização e industrialização, que se estendeu durante a segunda metade do século XIX, fez surgir no Brasil novos grupos sociais como os povos urbanos. Sim, por quê? Ó, gente, quando eu disse surto industrial, não quis dizer que ele foi rápido, entende? Houve um surto, mas não foi aquela coisa rápida. Foi um processo lento. Mas, tipo assim, eles usavam de gente para trabalhar na fábrica e tudo mais, e conseguiram isso. Depois, essas pessoas que, no caso, esses negócios não foram para frente, as pessoas foram abandonadas. Por quê? Porque elas foram trabalhar e não conseguiram exatamente o que esperavam. E elas se saíram mal. E daí começou a surgir os pobres urbanos. 02. A chegada de um grande contingente de imigrantes europeus transformou o perfil étnico da população brasileira e foi fundamental na transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado. Sim, foi o que eu disse para vocês. Além do perfil étnico, agora que eles estão se misturando, digamos assim, também teve o começo do trabalho assalariado no Brasil. Em meados do século XIX, a economia brasileira já havia deslocado seu eixo da agricultura para a industrialização. Gente, vou parar aqui já, porque por mais que ele tenha tido um surto industrial, não quer dizer que ele, como eu falei, que ele se manteve contínuo, que ele conseguiu ir para frente, certo? Não, o café continuou sendo a principal fonte de renda do Brasil. 08. Foi no decorrer do Segundo Império que as mulheres brasileiras passaram a se mobilizar e a conseguir avanços significativos como o direito ao voto e uma legislação trabalhista própria. Não, foi a partir da Era Vargas, e nós já vamos ver esse assunto. Agora coloquei a Maria do Tempo do período republicano do Brasil, que foi de 1839, proclamação da República, até hoje, no caso. Só que hoje temos uma outra república, né, como dizer a nova república. Temos a República Velha, marcado desde da República da Espada, depois a República Oligárquica, aí termina daí depois a República Oligárquica termina com a Revolução de 1930, vem a Era Vargas, depois temos os governos de Vargas, depois vamos para a República Populista, 1945, início final da Segunda Guerra. Aí chegamos a 1964, onde temos uma ditadura militar, e vamos até 1985 com essa ditadura e seguimos até hoje, certo? Agora vamos falar certinho de cada um. Primeiro vamos começar com a República Velha. Então, por que temos agora uma República Velha? Porque os craveiros paulistas e as patentes do exército estavam descontentes com Dom Pedro II. Por quê? Porque eles tinham perdido seus escravos e por causa do fim da Guerra do Paraguai. O exército estava puto com Dom Pedro II. E daí isso gerou muita instabilidade. E daí o que aconteceu? Houve um governo provisório. Então o exército dá um golpe e coloca o governo provisório de Deodoro da Fonseca. Ele atuou como presidente provisório até que uma nova Constituição foi elaborada. Aí, em 1891, surgiu a Constituição Republicana. Quais que são as medidas dessa Constituição e tudo mais? O Deodoro I, nesse período do governo provisório, ele dissolve as instituições políticas do Império, que tinha antigamente assembleias e tudo mais. Ele separa a igreja do Estado, o que é uma coisa muito importante, e ele convoca a Assembleia Constituinte. E também houve uma crise econômica nesse período que eles teriam contornado por conta da Lei Áurea, que agora e também a discussão dos produtos ingleses no país. Teve também a questão Christie no segundo reinado, que foi uma política externa, mas eu não vou detalhar, eu só quero que vocês saibam que existe, porque não é muito importante para a nossa prova do PSS 3, tá? Focar nas coisas mais importantes aqui. Aí, depois veio o Rui Barbosa. Mas, antes do Rui Barbosa, fizeram a Constituição, certo? A nova Constituição. O que dizia essa nova Constituição? Fim do poder moderador, a autonomia dos estados, presidencialista e outra coisa, o voto era aberto e o mandato do presidente durava 4 anos. Aí, temos a primeira eleição entre Prudente de Moraes
e Deodoro da Fonseca. Deodoro da Fonseca fez, e o primeiro presidente foi eleito pela nova Constituição, certo? O presidente de Moraes foi lançado pelos cafeicultores, para vocês saberem. Aí vamos para o governo constitucional de Deodoro da Fonseca. Ele tenta fazer uma conturbação por causa da crise econômica, ele tenta contornar isso. E ele está em constante atrito entre o presidente e o Congresso. Por quê? Porque um quer uma coisa, o Congresso quer outra, daí fica esse atrito entre os dois, certo? Em 3 de novembro, Deodoro declara o estado de sítio. Ele fecha o Congresso. Por quê? E o Custódio de Mello assumiu o comando dos navios ancorados no Rio de Janeiro. O que ele tentou dar um novo golpe, Deodoro da Fonseca, para ele ficar no poder mais um tempo, só que ele não contava com os navios ancorados no Rio de Janeiro, que apontaram para o Rio de Janeiro e falaram que se ele não renunciasse, eles iriam atirar nele. Daí Deodoro renuncia, nenhum louco, e daí temos o Floriano Peixoto. Aqui é bom saber que surge a política do encerramento no governo do nosso Peixoto pelo ministro da Fazenda, Rui Barbosa. O que ele fez? Ele emitiu papel moeda, era uma forma rápida de tentar recuperar a economia, só que acabou sendo desvalorizado e eles entraram da política do encerramento para a crise do encerramento. Então, um novo presidente foi assumir isso, teria que lidar com as crises que estavam acontecendo, mais a crise do encerramento. Aí vamos para Floriano Peixoto, a mão de ferro. Floriano Peixoto. O que fez Floriano Peixoto? Ele tentou arrumar essa parte política e a parte econômica do governo Deodoro. E ele também tentou estimular a indústria e fez com que Peixoto obedecesse o apoio popular. E isso foi muito importante. Só que teve uma polêmica no governo dele. Por quê? Porque de acordo com a Constituição que eles fizeram, se já tivesse, tipo assim, transcorrido a metade do mandato presidencial, o que não aconteceu com o Deodoro, o vice só completaria. Mas não, ele ficou lá, como se nada tivesse acontecido. E daí as novas eleições iriam acontecer. Só que ele ficou lá, tipo, bem tranquilo, como se nada fosse com ele. E daí, isso acabou gerando problema. Mas vamos para o que aconteceu. O Deodoro, ou Floriano Peixoto, ele indicava os governadores, porque a política dele era autoritária e centralista. Então, ele queria indicar os governadores dos estados para controlar os estados, obviamente. Aí vem a Revolução Federalista. O que é a Revolução Federalista? Os federalistas, isso aconteceu no Rio Grande do Sul, no Mar da Lapa, do Paraná. Os federalistas, eles não aceitavam o governador indicado pelo presidente Floriano Peixoto. Já os castilhistas, que eram republicanos, apoiavam Peixoto. Os federalistas também eram chamados de maragatos. E eles se opunham a isso que o presidente falava. O que é ser federalista? Eles queriam autonomia dos estados, certo? E o que seria a república por parte do Estado? A república seria que o povo governa o Estado. E o que os federalistas queriam? Os federalistas queriam que o Estado governasse o povo. Entendeu a diferença? E daí vamos para a segunda revolta armada. Quando novamente é ameaçada a deixar o poder. E daí Floriano Peixoto deixa o poder. E vamos para a República Oligárquica. O que seria a República Oligárquica? Nossa, travou minha voz. Pera, deixa eu tomar água. Fiquei sem voz. Só para esclarecer, essa revolta armada foi parecida com o que aconteceu com o Deodoro da Fonseca, tá? Porque eles apunharam os cantores... Tá difícil. Eles apontaram os canhões para o Rio de Janeiro e também praticamente obrigaram o Floriano a sair. Vamos para a República Oligárquica. O que era a República Oligárquica? O termo oligárquico quer dizer governos para poucos. E é isso mesmo que vocês estão ouvindo. Porque, além do café, que crescia muito aí em São Paulo, região sudeste,
né? E Minas Gerais tinha o leite. Então eles juntaram café com leite, por isso a República Café com Leite. Eram duas atividades que davam muito dinheiro pro Brasil. E daí, o que aconteceu? Os governadores estavam se preocupando apenas com o bem-estar das elites. E isso gerou muitas revoltas no Brasil. Mas vamos ver como isso aconteceu. Eu literalmente ignorei a minha cola aqui para eu seguir certinho. Aí, como eu disse pra vocês, eles estavam insatisfeitos com o que tinha acontecido nos governos anteriores. Aí vamos com um governo vamos ver o que aconteceu. Para acabar com as outras oligarquias regionais que existiam, o que eles fizeram? Os caras foram inteligentes, vamos admitir. Eles fizeram que as oligarquias mais fortes da região tivessem apoio federal dos estados. E como que eles iam conseguir isso? Eles iam eleger e apoiar os governadores das assembleias. Mas como? Olha o quadrinho que eu coloquei ali pra vocês. O coronel apoiava o governador apoiava o presidente. Em troca, o presidente oferecia benefícios ao governador e ao coronel. Como que o coronel conseguia fazer isso, Tainá? O coronel conseguia fazer isso por causa do poder, influência do voto que ele tinha, que era chamado voto do cabresto, como eu coloquei ali pra vocês na imagem. Por quê? Porque o voto era aberto. Então, eles ameaçavam os trabalhadores a votar em quem eles queriam, os coronéis, no caso, né? E daí, eles elegem Prudente Moraes, primeiro presidente. O primeiro mandato do Prudente Moraes, eles concretizaram o projeto da aristocracia cafeira paulista, óbvio. Quem apoiou eles estavam devolvendo isso, como eu mencionei na primeira linha aqui do nosso slide, do coronel, governador e presidente, certo? Ele herdou uma situação muito difícil. Por quê? Porque além da revolta federalista, o café não recebia mais investimento internacional. E daí os cafeicultores queriam, porque queriam uma intervenção do governo. E do que o governo fez? Ele emprestou 7,5 milhões de libras do Banco de Londres, porque contornando essa crise, tentando pagar dívidas e tudo mais. Ele até obteve sucesso com os suíços, mas tem a Guerra de Canudos. E além da Guerra de Canudos, também temos a Guerra do Contestado. Mas vamos lá para a Guerra de Canudos. O que foi a Guerra de Canudos? Durante o governo do Prudente Moraes, no sertão baiano, tinha uma comunidade, que era a comunidade de Canudos, certo? Arraial do Canudo, que eles viviam como se fosse uma utopia, como se as pessoas hoje chamassem de socialismo. Todo mundo se respeitava, todo mundo vivia ali e o Estado não gostou. Eles fizeram como se fosse uma comunidade própria. E tinha um líder chamado Antônio Conselheiro. O que é messiânico? Seria religioso, sabe? Seria como milagres de Deus e tudo mais. Eles achavam que o cara tinha milagre e assim eles seguiam ele. Como se fosse o movimento que as pessoas que seguissem Cristo, certo? Eles lutavam contra as injustiças da República, só que houve um massacre sertanejo. A República massacrou eles, foram muitos mortos, 25 mil pessoas morreram, certo? E nos sertões, o Cristo da Cunha relata, e Canudos não se rendeu, porque eles não se rendiam. Iam lá massacrar, mas eles não se rendiam, e assim foi. Depois leem com mais calma esse quadrinho aqui, que eu coloquei. Mas é basicamente isso, Revolta de Canudos, que vocês precisam saber. E daí, então, eu nem acredito, eu queria pensar no título para essa parte aqui e foi a mesma coisa que eu pensei. Desculpa pela criatividade. Cada um com seus problemas. O que seria cada um com seus problemas? Porque daí, a partir dos presentes, teve um problema muito importante em cada um. Por isso que eu coloquei, cada um com seus problemas, cada presente com o seu problema. Mas enfim. O que aconteceu depois? Houve a crise, né, do Prudente Moraes, porque não estavam conseguindo lidar com as dívidas e mais as revoltas. E daí,
ele adoeceu. Os militares, o Breno Moraes adoeceu. Aí os militares, deixa eu voltar pra cá. Os militares tentaram roubar o poder dele. Só que daí o vice Manuel ele retorna e decreta estado de sítio para os militares não tomarem poder e para eles garantir a eleição do Campos Salles, da pessoa que eles queriam eleger, certo? Aí eles conseguiram eleger Campos Salles como estado de sítio. O estado de sítio você coloca o estado em congelamento. Você pode fazer, digamos que, passar pelos órgãos que deveria ser autorizado você não governar sozinho. Basicamente isso. Campos Salles. Vamos para o Campos Salles. Ele fez um saneamento financeiro no país. Ele foi ministro da Fazenda antes, né, e tal. Ele estrangulou a indústria nacional. Ele conteve as despesas e o aumento dos impostos e abandonou as obras públicas. E ele fez um empréstimo chamado de funding loan, que seria... ele queria reverter a crise do encelhamento. Ele fez esse empréstimo que está no nome ali no slide. Aí vamos para Rodrigues Alves. Aqui aconteceu uma coisa muito importante. Por quê? Porque ele era progressista, ele queria realizar grandes obras, ele queria o embelezamento e o saneamento da cidade do Rio de Janeiro. E depois vamos falar sobre a revolta da vacina com mais calma. Melhor, já vou falar agora mesmo. O que foi a revolta da vacina? Porque Oswaldo Cruz queria que o Rio de Janeiro fosse... Oswaldo Cruz não, Rodrigues Alves queria que o Rio de Janeiro fosse uma coisa linda, uma coisa bela. O que ele fez? Vacina, saúde, isso também deixa as pessoas mais com autoestima mais alta, mais belas e tudo mais. Ele queria essa modernização. Só que as pessoas duvidaram do Estado. Por quê? Porque elas estavam vivendo situações deploráveis, que eles achavam que eles queriam dar alguma coisa para matarem elas. Por quê? Não é totalmente contra. Hoje a gente vê esses antivacinas, o que é totalmente diferente daquela época. Por quê? Porque antes essas pessoas viviam em cortiços, viviam à margem da sociedade, viviam marginalizados. E então muitos cortiços atearam fogo. Por quê? Porque eles queriam acabar, aquilo não embelezava o Rio de Janeiro, aquilo não embelezava os estados. E por isso que eles estavam com medo. Então não tem... tem um fundo de lógica nisso. Hoje a gente vê que algumas pessoas têm movimentos antivacinas e tal, o que é diferente do que aconteceu aqui. E daí eles viviam nesse cortiço, né, péssima higiene, muitas doenças, e eles queriam revoltar uma vacinação compulsória do Oswaldo Cruz, e a população não acreditou. E daí foi uma revolta, né, do povo contra os médicos. Foi basicamente isso, a revolta da vacina. Aí vamos para o Afonso Pena. Ele consolidou a política do café com leite. Por quê? Porque ele fez o convênio de Taubaté. O que seria o convênio de Taubaté? Que o governo compraria todo o excedente de café das oligarquias SP e MG. E ia estocar, certo? E quanto maior o número de excedente, maiores empréstimos do exterior para comprar esse café. Lembrando disso, não é de graça que eles iam comprar e eles tinham dinheiro para isso, não necessariamente, não tinham dinheiro. Aí vamos para o Washington Luiz. Aí começa a dar problema. Eu acho que eu esqueci de Hermes da Fonseca. Vamos voltar para Hermes da Fonseca. Como que eu vou esquecer de Hermes da Fonseca? Eles chamaram também de política das salvações, porque intervenções federais dos estados e apoiadas pelo exército para garantir a vitória das forças que estavam, das revoltas que estavam acontecendo, certo? Tivemos duas revoltas aqui. Tivemos a revolta da Chibata. O que foi a revolta da Chibata? Que a marinha usava chibata ainda para castigar os negros marinheiros, e eles não queriam mais isso, e eles se revoltaram contra as pessoas que queriam continuar fazendo isso, que foi o João Cândido. Ele liderou esse movimento, e também o governo federal, ele conseguiu a aprovação de lei para colocar fim dos castigos físicos.
Era isso. E vamos para agora a Guerra do Contestado. O que é a Guerra do Contestado? A Guerra do Contestado foi uma disputa entre Paraná e Santa Catarina. Por quê? Porque era uma região de madeira, certo? E a resistência era da população mais pobre, porque eles queriam construir uma estrada de ferro no local. E também foi um movimento messiânico, porque eles seguiam o monge José Maria. E ele fundou uma comunidade lá de monarquia celestial. Qual foi o desfecho disso tudo? Porque após a morte do José Maria, o fervor religioso que eles tinham por ele, agora José Maria morreu, vamos vingar, mais ou menos isso, eles continuaram fundando várias comunidades autônomas, até que as comunidades foram destruídas e depois começaram um processo de branqueamento na região. Agora sim, vamos para Washington Luiz, que viveu a crise de 29. O que aconteceu além disso no governo de Washington Luiz? O arejamento político. Por quê? Porque daí nós temos o fim do estado de sítio e volta a liberdade da imprensa. Começa a construção de estradas e rodagem, mais uma tentativa de ampliar as reservas do ouro brasileiro. Aí, quebra da Bolsa Nova York, acabou com tudo. A queda do preço do café brasileiro foi lá embaixo também, porque eles não conseguiam vender para os outros. Foi uma loucura total. E houve uma lei acelerada. O que seria a lei acelerada? O combate ao comunismo acabou com a liberdade de imprensa. Como que vai essa sucessão de Washington Luiz para Júlio Prestes? Por quê? Porque eles romperam com essa oligarquia e eles não ficaram nada felizes com isso. Por quê? Porque o Washington Luiz era paulista e eles colocaram outro paulista. Aí pronto, aí acabou com tudo, ficaram loucos. Aí o Getúlio Vargas, lá no Rio Grande do Sul, foi apoiado por Minas Gerais e pela Aliança Liberal, com João Pessoa como vice-presidente. Em 1930, volta às eleições presidenciais e Júlio Prestes ganha. Júlio Prestes, que era o candidato que foi indicado por Washington Luiz. Júlio Prestes ganha, só que o que acontece? Teve um estopim, porque eles queriam fazer uma revolução para acabar com isso, dessa oligarquia. Porque muitas pessoas estavam insatisfeitas em várias camadas. Aí morreu o vice de Getúlio Vargas, o João Pessoa. Aí pronto. Aí a Aliança Liberal, mais os tenentes, fizeram um movimento armado para tomar o poder. Nisso, Washington Luiz foi deposto e a junta militar impediu a posse de Prestes. E daí declararam Vargas como presidente da República. Outra coisa que eu vou falar antes de entrar na Era Vargas, quero falar sobre o cangaço. O cangaço, na República, foi um movimento dos homens marginalizados e violentos. Por quê? Porque eles viviam numa organização de resistir à opressão dos coronéis. Então, tipo, tem até uma novela, né? O Rei do Cangaço, eu acho. Teve uma novela que passou muito legal, por sinal. E Virgulino era visto como lampião. Ele era o rei do cangaço. Eles atacavam, saqueavam cidades. E é isso. Aí também o tenentismo. Jovens tenentes, que eles foi formado a coluna Prestes, que eles queriam enfrentar as tropas legalistas. Aí temos o movimento operário, que foi a luta pelo aumento salarial, melhores condições de trabalho. Teve uma greve em São Paulo por causa disso, e com isso teve a fundação do Partido Comunista. Aí agora vamos para a Revolução de 30 e Era Vargas. Ai, minha garganta tá seca. Era Vargas. Começamos por quê? Porque o Getúlio começa com o seu governo previsório. O que o governo previsório dele fez? Basicamente, valorizou o café, como coloquei nesse slide aqui, nomeou os tenentes
criou um código eleitoral e fez uma revolução em 1932. Vamos por partes, então. O que o governo provisório fez? Fortaleceu o Estado e centralizou o poder. Nisso, ele demitiu os governadores dos estados e nomeou os chefes de confiança, chamados interventores. Aí, enfraqueceu totalmente a oligarquia. Por quê? Porque agora eram os mandantes de Getúlio Vargas que estavam no poder. Porque lembra que tinha aquela tríplice, coronel, governador e presidente, agora eles quebraram bem no meio nos governadores. Aí vem os tenentes, que o Vargas utilizou a fragilidade deles para proteger o Estado. E como interventores também. Aí vem o café. Ele comprou milhares de sacas de café e queimou. Por quê? Ele impediu que entrasse no mercado e diminuiu ainda mais o preço. Então ele literalmente queimou tudo aquilo que eles gastaram dinheiro antes para tentar fazer com que eles produzissem a preço normal agora e desse tudo certo. E o Brasil se encontrava numa grande depressão. Por quê? Porque todas essas dívidas que foi acumulando, eles estavam num profundo, uma crise financeira mesmo no Brasil. Aí viemos para a Revolução Constitucionalista de 1932. Achavam que o Vargas estava central demais e que eles pediram uma Constituição. Ele vai marcar o ápice das tensões entre o federal e a oligarquia paulista. Tem início a Revolução em São Paulo. E daí ele ocorreu um episódio anteriormente disso, MMTC. 4 estudantes paulistas morreram nesse confronto. E a revolução foi reprimida, né, depois de 3 meses de resistência, e Vargas se aproximou de São Paulo, nomeando Pedro de Toledo como interventor, para eles ficarem mais calmos com o Getúlio. Constituição de 1933 e a nova Constituição. Em 1903 foi publicado um Código Eleitoral instituindo o voto secreto e o feminino, criando a Justiça Eleitoral. Aí agora sim nós temos o governo dele constitucional colocando o voto feminino no governo. Em 1933 convocam as eleições para a Assembleia Constituinte e aprovariam a Constituição de 1934. O que diz a Constituição de 1934? Definia o Brasil como uma república federativa. Então agora eles presidentes também governavam, pessoas também, e governadores também, todo mundo show. Sistema presidencialista, comandado de 4 anos, sem reeleição. Ele mesmo colocou sem reeleição, né? Separação dos 3 poderes, instituiu a CLT, carteira trabalhistas, códigos trabalhistas, o Código Eleitoral, 1933, e a próxima eleição foi indireta. E daí Vargas foi eleito novamente, e daí sim começa o governo constitucional. Então, ele cara que queria ficar no poder de qualquer jeito. Aí vamos para o governo constitucional, que daí realmente é onde nós vamos para ver onde as cagadas aconteceram. Desculpem o palavreado, é assim que eu falo. Algumas coisas, né? Com vocês eu falo assim. O governo foi marcado por quê? Por uma intensa polarização ideológica. Porque um lado era nacionalista, autoritário, e outro era mais liberal e antifascista. Vamos para a Ação Integralista Brasileira, a AIB, e a Aliança Nacional Libertadora, a ANL. Isso vocês vão ter que guardar, tá bom? Vamos primeiro para a AIB, que era a Ação Integralista Brasileira. O líder era o Plínio Salgado, anticomunista, nacionalista, movimentos radicais, camisas verdes de Anauê, que Brasil, tipo o Brasil acima de todos, mais ou menos isso. Funcionários que participavam, mas os conservadores, funcionários públicos, membros da igreja, empresários, alguns membros das Forças Armadas. Aliança Nacional Libertadora, ANL. Quem que era o líder? Luiz Carlos Prestes. Ele critica faz uma crítica ao fascismo. Eles defendiam a reforma agrária, não pagamento de dívida externa. E quem fazia parte? Os setores populares, além dos esquerdistas, comunistas e tudo mais.
Aí vem a intentona comunista de Prestes. Ele organizou um evento para derrubar o governo e implantar a direção da ANL. O movimento foi muito reprimido e foi considerada ilegal por Vargas, a ANL. Aí o Vargas ele usa dessa ameaça comunista para declarar o estado de sítio e se manter no poder novamente. Acho que ele se arrepende de não ter colocado reeleição. Aí vamos para o golpe de 1937. Aí tinha, na sucessão presidencial, tinha 3 candidatos. O Armando Salles de Oliveira, José Américo de Almeida e o Plínio Salgado. Da EB, sindicatos varguistas, e assim, é só a gente que queria ir. Como ele queria se manter no poder, o que ele fez? E ele ainda tinha o apoio do exército, que era totalmente anticomunista. Ele falou, vou dar um sustinho em vocês. O que ele inventou? Para dar um golpe de estado, o Plano Cohen, que foi anunciado na hora do Brasil e nunca existiu. Gente, vocês têm noção da importância disso? Foi uma fake news, vocês têm noção? Foi uma notícia falsa. Gente, isso pode se colocar na redação. Plano Cohen, uma notícia falsa que institulou o Estado Novo no Brasil, sendo que não existia. Então, a gente basicamente passou por uma ditadura por causa de uma notícia falsa. Gente, o quão grave é isso? Vocês têm noção? Pense, o que seria o Plano Cohen? Seria um plano criado pelos comunistas que iam assaltar e assassinar todo mundo. Claro que o povo ficou preocupado. Então, o que o Vargas fez? Ele colocou o Brasil no estado de sítio. Ele colocou um estado, fez um estado novo, para quê? Para que ele ficasse no poder. Aí, ele dá início à ditadura de Vargas com o estado novo. Ele outorgou a nova Constituição brasileira. O que seria outorgar? Seria decidir ele por ele mesmo, sem formar uma assembleia, certo? Essa Constituição ficou conhecida como polaca, que constituía basicamente em centralizar o poder na mão dele. Ele tinha o poder de impor leis a todo o país, censura legal a todos os meios de comunicação, nomeação de interventores dos Estados da União, fechando a Assembleia, a Câmara, tudo, e a extinção de todos os partidos políticos. Aí surgem os novos órgãos, que é o DASP, Departamento Administrativo de Serviços Públicos, que ele tinha a função administrativa responsável pela intervenção do Estado da Federação. Aí o DIP, que esse eu acho que é o mais importante. O DIP era o Departamento de Imprensa e Propaganda, que ele era o censor e consultor da imagem pública, basicamente, do governo. Por quê? Porque ele utilizava os meios de comunicação para que idolatrassem Vargas, o que não era bem assim. Aí vamos para um golpe integralista. Depois que fizeram a extinção dos partidos, a AIB, que apoiava Vargas, começa a conspirar contra Vargas. Viu que deu derrubar os partidos Vargas. Aí os integralistas, eles queriam tomar o Palácio de Guanabara e depor o presidente. Só que o movimento foi contido, né? E o Plínio foi exilado. Vamos para a economia. A economia ficou conhecida como desenvolvimentista e visava desenvolver as bases da indústria brasileira com empréstimos estrangeiros, certo? Não com dinheiro nacional. Aí vamos à industrialização por substituição de importações, proteção tarifária. Aí foi o desenvolvimento de indústrias básicas, como a Siderúrgica Nacional, em 1941, a Vale, em 1942. Também o incentivo e a diversificação de culturas na agricultura, de plantar muitas coisas. Aí vamos para o Brasil na Segunda Guerra, porque daí já estão vivendo o período da Segunda Guerra. Porque, quer ver? Em 1937 e 1945 é do Estado Novo, então estamos na Segunda Guerra. A entrada dos navios... por que eles entraram? Porque os navios brasileiros foram atacados pelos alemães. E por mais que ele apresentasse uma semelhança ideológica com os países do eixo, ele entra na guerra do lado dos aliados, né?
e envia a força brasileira para a Itália. E causou insatisfação popular. Aí vamos para o populismo, que vai aparecer muito aqui. Por que populismo? Porque ele se voltava para as massas urbanas, dizendo que ia fazer reformas sociais. Ele também criou o Senai da Previdência Social e um sistema público de educação básica, certo? O populismo eu já vou colocar ali para vocês no outro slide, explicando mais sobre o que é. Aí temos o fim da Era Vargas. Como chegamos ao fim da Era Vargas? Em 1945, devido a muitos protestos que tem contra a ditadura, óbvio, a UDN, que é a oposição liberal a Vargas, o representante Eduardo Gomes, contra o PSD, que é o apoio de Vargas, que é Eurico Gaspar Dutra. Vargas é deposto por meio de um golpe, porque pela oposição civil e militar já estavam puto com ele. E daí até os militares expulsaram ele, e nisso entra Eurico Gaspar Dutra. Mas primeiro vamos falar sobre o populismo. O populismo foi um fenômeno... Por que eles utilizaram esse nome populismo? Foi um fenômeno da América Latina, onde um líder ele se mostra todo cheio de anseios populares nacionais, mediador das classes sociais, ele intervém em tudo como o nacionalismo. Por quê? Porque ele queria a manipulação das massas populares. Eles queriam achar que eles eram importantes para depois, eles queriam conseguir para depois jogar fora eles. O que aconteceu com o Getúlio Vargas no Brasil, com Lázaro Cárdenas no México e com Juan Perón na Argentina. Por mais que gostaram do governo Perón, enfim. Isso aqui, ó, já caiu na prova específica do IPG, isso aqui. Já vale a pena dar uma olhada depois, quem quer fazer específica de história. Vamos para uma questãozinha. Período bastante característico da história brasileira recente, a Primeira República, de 1889 a 1930, marcou a superação do regime imperial e antecedeu a chegada de Getúlio Vargas no poder. A respeito do tema, o cenário que foi correto. De colocar questões era Vargas, só coloquei da República. Me perdoem. Uma coisa que eu precisava falar com vocês, muito importante. Gente, o que eu tô falando aqui é o conteúdo, é a base. Mas eu preciso que vocês façam a lista de exercício. Por quê? Porque eles não cobram do jeito que eu falei, certo? Eles cobram do jeito que eles querem cobrar. E acho que o mais importante daí seria fazer os exercícios. Por quê? Porque eu tô dando a base pra vocês de conteúdo. Vocês precisam fazer exercício pra ver o que eles querem de você, certo? Vamos então para o 01. O cangaço, que tem Lampião como figura mais conhecida, teve seu início e fim dentro do período da Primeira República e se localizou majoritariamente no Nordeste brasileiro. Gente, essa questão, não, sério, essa questão 01 é uma pegadinha sem fim. Que ódio dessa questão, eu fiquei muito brava. Por quê? Vou explicar pra vocês. Ele queria saber se o cangaço ficou durante toda a República. Se vocês pasmem, ele morreu em 1938. E o que marca o fim da República em 1930. Então, ele viveu 8 anos a mais após a República. Então, ele viveu além da Primeira República. E é por isso que tá errada. Porque você tinha que saber quanto tempo o cara viveu. Se ele viveu pós-República. Gente, eu achei isso inacreditável. Mas, coisas do EPG. Por isso que tá errada, certo? Tá falsa essa questão de colocar ele errado. A Segunda de Arte Moderna, 1922, foi um dos movimentos estéticos e culturais mais importantes do período e se caracteriza por uma nova visão sobre o Brasil e a identidade brasileira. Sim, gente. Verdadeiro. 04. Conflitos culturais como a Guerra de Canudos contra o Estado resultaram na morte de milhares de pessoas e foram caracterizados pela ação violenta do governo republicano contra os revoltosos. Verdadeiro, morreram muitas pessoas nessas revoltas. A hegemonia política desse período foi exercida basicamente por militares, pelas oligarquias agrárias e pelos industriais, notadamente os paulistas e cariocas. Gente, olha a pegadinha aqui. Paulistas e cariocas, quem que era a elite?
era os paulistas e Minas Gerais. Então tinha que ler bem com cuidado essa questão aqui. Não foi uma questão tão simples assim. Agora vamos para a redemocratização. Vamos lá, né? Vamos lá. Também guardar água. Não tá fácil. Eurico Gaspar Dutra. Tá, vamos ver. Esse período vai de 1945 a 1964, até a ditadura. Ele queria desenvolvimentismo econômico e o apelo democrático. Por quê? Porque causado pelas consequências sociais, né? Então, consequências da Segunda Guerra Mundial. Eles queriam manter essa democracia porque as pessoas estavam com medo, né, do que aconteceu com a Segunda Guerra. Então, eles queriam manter essa democracia para que as pessoas acreditassem nos governos. Vamos para o governo do Eurico Gaspar Dutra. Então, Dutra pertenceu ao PSD e ele apoiou os industriais, latifundiários, banqueiros e tudo mais, e fez uma Constituição de 1946, que ficou conhecida como uma Constituição Liberal, porque ele retomou a autonomia regional da forma federativa dos estados, no caso, voto secreto e universal, e restrições de direitos de greve, ele fez isso também, e a presença do Estado na organização sindical. Alinhamento de Dutra com os Estados Unidos, isso foi muito importante. Por quê? Porque ele gastou o gasto das reservas econômicas da guerra em produtos americanos para ajudar os Estados Unidos. Em 1946, o Brasil rompeu definitivamente as relações com a RSS, e daí depois o PSB, ou PCB, no caso, é colocado na ilegalidade. Por quê? O liberalismo econômico começa a surgir, e a facilidade para importar resultou na retração de indústrias nacionais e descontentamento dos trabalhadores devido ao arroz salarial. O arroz salarial é quando eles tentam mudar o salário das pessoas, as pessoas ficam muito revoltadas. Sempre falar em salário e reforma agrária é um assunto muito complicado. Ele tentou criar o Plano Salto, que foi a tentativa do governo de rever a linha econômica. Por quê? Porque eles queriam alavancar os setores da saúde, da alimentação, do transporte, da energia. Só que esse plano nunca saiu do papel e foi um fracasso. E pasmem, quem volta agora? Getúlio Vargas. Getúlio Vargas volta de novo para o governo Vargas. O Vargas lançou a candidatura dele pelo PTB. Ele buscou aliança com São Paulo. Burro nem nada. São Paulo sempre foi mais ou menos uma potência que tem o apoio de São Paulo, tem o apoio do Brasil. Frase inventada por mim, nova. E daí ele lança uma campanha muito nacionalista e com a proteção do capital nacional, o petróleo é nosso, não sei o que e tal. E daí em 1953 eles criaram a Petrobras. Foi em 1953, foi no governo Vargas, no governo democrático, no caso, certo? Foi depois da era Vargas. Aí teve a fixação do salário mínimo também, com o apoio do ministro do Trabalho, João Goulart, que depois de ser presidente, que passou daí depois de ser prestigiado por causa do salário mínimo. Aí houve um conflito, por quê? Porque estava crescendo, aquelas oposições de Getúlio Vargas voltaram, que seria o UDN, a União Nacional dos Estudantes, certo? Com a voz do Carlos Lacerda. E aumentou muito, por quê? Porque em 1954, Carlos Lacerda morreu. E o que matou Carlos Lacerda foi um dos carinha do Getúlio. E daí pronto, daí acabou. Daí depois de tanta pressão ele não conseguiu mais e renunciou. E Vargas começa o suicídio, com a sua famosa frase: "Deixa a minha vida para entrar na história". Acho que foi isso, né? A frase dele. Enfim, não, a frase eu sei que foi essa, acho que tem mais coisas no caso. Ele deixa uma carta e se suicidou. Aí depois vamos para Juscelino Kubitschek. Essa nossa proposta dele era super desenvolver o Brasil. O plano de meta, 50 anos em 5.
Porque tem pessoas que são assim, né? Super apressadas. Ganham as coisas em 10 anos e querem perder em um ano. Ganham alguma coisa na quarentena e querem perder em uma semana, né? Mais ou menos isso. Vou contar uma história pra vocês. Eu tava correndo, caminhando, agora igual o professor começa a contar a história de vida, né? Eu tava caminhando, aí tinha um cara, meu Deus, ele tava correndo totalmente errado. Gente, parecia que ele tava querendo perder em um dia tudo que ele comeu em um ano. Sério. Eu fiquei com dó dele. Fiquei com dó, porque ele deveria estar morto. No outro dia não apareceu. Enfim, vamos voltar pra nossa auditória. Desculpa aí o momento flashback. Ah, meu papel. Aqui. Aí surge, depois do Conde sendo Kubitschek, uma grande expansão industrial. Abertos capitais estrangeiros. Facilitou a entrada do multinacional. Aí que nós vamos ter os teléfonos. Acho que o teléfono. Tô falando. Nossa, por que eu tô falando telefone? Telefone é espanhol. Enfim. Em 1960, construção de Brasília. A principal coisa que ele queria dizer, construção de Brasília. Aí tem um conflito envolvendo o Juscelino. Por quê? Porque o número de empréstimos dele acabou aumentando a dívida externa, logo a inflação também. E daí caiu o preço do café no mercado internacional, daí foi um fracasso total. E ele rompeu com o Fundo Monetário Internacional. Gente, não aguento mais falar. Agora vamos para o Jânio Quadros. Ele não possuía base partidária, mas ele foi apoiado pela UDN. Daí, né, a UDN ficou super feliz, primeira vez. Ele buscava uma aliança entre os outros partidos também. E ele veio com um discurso moralizador, porque ele era, o símbolo da campanha dele era uma vassoura, porque ele dizia que ele ia varrer a corrupção e acabar com a inflação. Gente, imagina naquela época, hoje não dá risada, mas imagina. Hoje também, tipo, nos próximos anos as pessoas vão dar risada do que os políticos faziam esse ano. Pode ter certeza. Aí, houve ele inteiramente ele representava uma política conservadora, mas ele também mostrava uma política mais independente com os países socialistas. Ele se alinhava um pouco. Daí pronto, né? O pessoal fica louco. Aí ele condecorou a Ernesto Che Guevara e daí pronto. Aí houve um choque, tipo, com o Congresso, a insatisfação da UDN, dos apoiadores, tudo. Aí ele teve que renunciar, não teve jeito. Porque as pessoas sempre quando falam dos Estados Unidos no Brasil, medo, coisa e tudo mais. Aí vamos para o João Goulart, Jango. Para os amigos íntimos, Jango. Vamos para falar do Jango. Antes de ele entrar no poder, eles tinham um conflito. Os militares tentavam impedir o Jango, por quê? Porque eles achavam que ele tinha uma suposta esquerdização, que seria, você é esquerda. Aí temos o movimento da legalidade no Rio Grande do Sul, que eles queriam impedir o golpe militar novamente e garantir a posse do Jango. E daí o que foi a solução do Jango? Ele passou a governar o sistema parlamentarista com poderes reduzidos. Aí houve um plebiscito. Para quê? Para ver se a população queria continuar com o parlamentarismo ou o presidencialismo. Queria continuar porque, no caso, o Jango estava usando essa estratégia. Aí o Jango se aproxima das camadas populares e ocorre a aprovação do presidencialismo. Aí vamos para o plano trienal. Ele criou esse plano para tentar combater a inflação e retomar o crescimento industrial no Brasil. Houve pressão dos estudantes populares pelas formas base, porque formas base geralmente é a moradia, saúde, escolas, coisas assim. Aí em 1964, Jango compromete a nacionalizar as ferrovias de petróleo e desapropriar grandes propriedades para uma reforma agrária. Aí pronto, ele assinou a sentença da sua renúncia ou da sua, que se expulsasse, ele assinou a sentença dele. Falou em reforma agrária, acabou. Acabou, só pode ser melhor. Por quê? Porque a elite agrária ainda é muito forte no Brasil. Tem um mapa da França, que mostra a divisão certinha das terras da França e tudo mais, e as pessoas que trabalham na terra. Já no Brasil, tudo bem, vocês vão falar a França é pequena, não. Isso é proporcional ao tamanho.
Isso como coisa matemática, é proporcional. Não importa se o tamanho é grande ou pequeno, isso que vale é a proporcionalidade do território. O Brasil é como se fosse tipo um estado inteiro. Eu vou exagerar um pouco, mas é mais ou menos isso. Por quê? Porque é mais ou menos um estado para uma pessoa cuidar da terra. E na França, o que seria isso dividido uma 10 pessoas para cuidarem dessa parte da terra. Então, a diferença é muito gritante. Daí pronto, acabou com ele. Aí eles fazem a marcha da família com Deus pela liberdade. Porque foi uma marcha organizada por setores conservadores para acabar com o governo de Jango. Aí eles fazem a marcha da família com Deus pela liberdade e ganham uma ditadura de presente. Olha só que legal, né? E daí, um golpe militar tira o poder e instala a ditadura civil militar no Brasil. Por que civil militar? Também foi governado por civis, não somente presidentes militares, certo? O golpe. Os tanques foram enviados ao Rio de Janeiro e almoçar o Jango. E daí o Jango foi exilado e começou a ditadura no Brasil. Tinha duas linhas da ditadura no Brasil, a linha castelista e a linha dura. A linha dura era mais pesada, como o próprio nome já diz. Dura porque é mais agressiva. A linha castelista, ela queria impedir, no caso ela era uma linha nacionalista, ela queria impedir o socialismo e tal, não exatamente uma tortura ou ser dura demais. Aí vamos para o governo do Castelo Branco. Ele criou o SNI, foi o Serviço Nacional de Informações. Foi uma das primeiras pedidas dele. O que era esse órgão? Era tipo o FBI. Eles queriam querer saber mais informações, querer investigações e tudo mais. E as ordens inimigos de crime, eles também foi uma rede de informação contra ele. No caso, ele queria saber as informações que estavam dando contra ele. Então o negócio da minha boca. Aí, no quesito econômico, foi criado a PEG, o Plano de Ação Econômica do Governo, que eles queriam eliminar a inflação em uma primeira fase estipular o crescimento econômico do Brasil. E no seu governo foram colocados 3 atos institucionais. Eles governaram sobre atos institucionais, como o próprio diz, não constitucional, não está na Constituição. Que eram decretos, como falei, e normas que davam pleno poder aos militares e permitiam a permanência no poder. Primeiro com o AI-5, Ato Institucional número 1. Sim, gente, existe hoje durante a brincadeira. E é isso que eu estou contando aqui. Fim das eleições diretas. As eleições agora seriam feitas no Congresso Nacional. E a cassação de mandatos, proibição de partidos políticos. Então agora eles iriam escolher os presidentes. Aí 2. Adoção do bipartidarismo com a Aliança Renovadora Nacional, apoiava o governo formado por militares, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. O que foi só um movimento para enfeitar, né? Só para eles verem que estava tendo uma oposição ali, mas eles tinham força nenhuma. Aí vamos para o AI3. Eleições indiretas para a prefeitura e Câmara de Vereadores, mais mencionando governadores. Então agora eles escolhiam todas as pessoas que eles queriam que governassem. Aí vamos para o governo Costa e Silva, linha dura. Se o castelista, que não era tão agressivo o Castelo Branco, no caso, ele era castelista e não tão agressivo, fez 3 atos institucionais, vejamos o que os outros vão fazer. Governo Costa e Silva. Muita repressão, violência, tortura, restrições de direitos políticos, liberdade de expressão. Imagina, gente, você não poder mais andar na rua e falar o que você pensa. Eu certeza que ia morrer, sério, não sei. Triste. Temos 2 músicas aqui pra falar pra vocês. Cálice, do Chico Buarque, e Pra Não Dizer Que Eu Não Falei das Folhas. São músicas devastadoras. Eu não posso cantar, eu choro, gente, eu choro mesmo. E uma curiosidade, vocês sabiam que a Dilma participou de da guerrilha para tentar converter a ditadura e ela foi torturada? Mais curiosidade pra vocês. Também tem o filme da Olga, muito bom esse filme. Nossa, já tem tanta curiosidade aqui. Vamos continuar. Aí no plano econômico do Costa e Silva, teve o PDE, Plano de Desenvolvimento Econômico,
como uma constituição daquela PREG lá que foi para vocês, que é o Plano de Ação Econômica do Governo, criado pelo Castelo Branco. Só que ele dá ênfase nos investimentos externos. Aí houve uma intensa manifestação social e cultural, a Passeata dos 100 Mil, que teve a morte do estudante de São Luís, mais o movimento hippie, que é faça amor, não faça guerra. E é mais ou menos isso. Aí as drogas, eles sim, eles apoiavam os das drogas para fugir dessa realidade. E no governo Costa e Silva, lembrando. Aí vamos para, em resposta a essas passeatas dos 100 mil e ao movimento hippie, teve o AI-5, que eu acho que foi o pior ato institucional, que foi o fechamento do Congresso por tempo indeterminado, declaração de estado de sítio, suspensão de direitos políticos, prisões poderiam ser efetuadas sem mandato judicial, foram marcados os anos de chumbo, onde o seu filho apareceria morto e você não sabia o porquê, e você não sabia nem que ele estava morto, ele só desaparecia. Mais ou menos isso. Aí vamos para o governo Médici, linha dura, de 1969 a 74. Vou tomar água aqui. Gente, agora que eu vi que eu não mudei o slide. Perdão. Meu Deus, gente, que burra. Ah, não, na verdade eu apertei, mas não foi. Olha lá, meu computador travou de novo. Ai, que delícia. Deixa eu ver se eu consigo guardar aqui. Ah, consegui. Agora eu consegui. Enfim, aí estão os presidentes. Vamos para então o governo Médici. Ele foi, no governo Médici, foi considerado o período de maior repressão da ditadura militar. Por quê? Porque os meios de comunicação foram censurados e houve... Pera que tá dando zica aqui no computador. E houve uma tortura de prisioneiros por parte políticos que eram contra eles. Foi o período do milagre econômico. Foi a adoção de medidas com restrição de crédito. Eles aumentaram as tarifas do setor público também, contenção de salário, importação de máquinas para modernização, fizeram com que o PIB do Brasil aumentasse, o uso intenso de propaganda, slogans como o Brasil fanismo, né? Ame ou deixo. A vitória do Brasil na Copa de 70, para falar tipo, olha, viu como a gente é bom? A gente ganhou a Copa de 70, né? Tantas coisas. Eles falavam que essa parte do futebol era a política de pão e circo do Brasil na ditadura. Porque enquanto eles estão jogando bola, eles estão sendo torturados dentro das prisões. Mais ou menos isso. Aí tem o órgão de censura da imprensa, que tem o Code, mais o outro lá, esqueci o nome. Aí o milagre econômico, ironicamente, foi responsável pela mesma dívida externa, porque empréstimo de dinheiro, tudo mal, e tudo mais, para tentar criar esse milagre econômico, e depois vieram a década perdida, depois do milagre econômico. Por quê? Porque eles resolveram naquele momento, não num longo prazo para o Brasil. E além de criar uma dependência brasileira por causa dos empréstimos externos, né? Agora, o Brasil depende de muitos países por conta desse empréstimo que foi feito. Deixa eu tentar colocar. Agora o trem está passando. Eu moro perto da linha do trem. Eu moro aqui em Varanas. Se você tem Varanas, dá um oi aí nos comentários. Vamos para o governo Geisel, enquanto não carrega nos slides. Ou Geisel, sei lá. O Médici era da linha dura, não sei se eu falei. O Geisel era castrista. Geisel iniciou o governo tentando abrir a política de forma gradual. Por quê? Porque eles tentaram fazer essa transição para a democracia da ditadura. E ela seria feita sem a participação do povo, a princípio. E também tinha como razão porque o desgaste das Forças Armadas. Porque, cara, nem pra bater eles serviram, sabia? Porque eles se cansaram também por causa do material e tudo mais. E também diante da pressão popular. Porque surgiu muitos movimentos contra o AI-5 até que foi revogado no governo Geisel, o AI-5. Aí, em termos dos investimentos de Geisel, foram registrados os mais altos infraestrutura e industrialização.
os mais altos suportes, no caso. Deixa eu tentar colocar no slide aqui. A única vai apresentar só esse slide que eu quero, acho que aqui mesmo. Apresentar. Tomara que não roda desde o começo. Tomara que não, tomara que não, tomara que não, tomara que não. Tomara que não, tomara que não. Tomara que não. Depois pra carregar. Tomara que eu não tenha gravado aí no vídeo, senão fica estranho, né? Tá, vamos então para o governo do Figueiredo, Caceísta. E voltou. O governo do Figueiredo foi considerado o presidente da abertura, porque ele fez a lei da anistia em 1979, que permitia o retorno dos exilados e também perdoavam os políticos e os militares que cometeram os crimes durante a ditadura e também soltavam as pessoas que foram presas da ditadura. Também teve os militares do Linha Dura, eles reagiram às eleições diretas e adotaram políticas terroristas. E uma delas foi explosando uma bomba, foi no Centro de Convenções do Rio de Janeiro, numa comemoração do Dia do Trabalho. Bem triste. Aí surge a emenda da Anta Oliveira, que eles restauraram as eleições diretas para presidente da República. E isso foi uma intensa mobilização social para que isso acontecesse. As eleições não atenderam em 1965. Não atenderam no próximo ano, no caso. Só foram acontecer em 1985, quando Tancredo Neves foi eleito de forma indireta. Ele foi eleito de forma direta. Aí depois de Tancredo começaram com a emenda da Anta Oliveira. Também teve os movimentos diretas já, como eu disse, só que foi fortemente reprimido e naquele momento não valeu, mas depois eles conseguiram as eleições diretas. Não por causa do movimento, mas depois eles conseguiram. Aqui eu não fiz essa questão. Não fiz essa questão. Ai, gente, até que acabou. Então, só pra deixar bem certo, o Tancredo Neves foi eleito de forma indireta. E depois vamos para o primeiro presidente depois eleito de forma direta. Deixa eu ver no meu caderno, que eu esqueci. Como diria, ninguém é de ferro, né? Só a dama de ferro. Aí, José Sarney, o primeiro presidente pós-ditadura. Eu vou falar rapidinho, porque não é conteúdo para acesso, essa parte da República Nova que ele chamou. Mas eu vou falar rapidinho. Ele introduz, o Sarney introduz a democracia, ele recupera a economia. Aí, em 1980, ele tenta recuperar a economia, né? Aí, em 1980, a década perdida, surge o rock, quando acho tudo tá perdido, surge o rock, bandas como Legião Urbana, Punk, tal, e muitos planos econômicos, plano cruzado, que era antes do cruzeiro, plano cruzeiro, que era no cruzado, congelamento de preços. Aí, os fiscais do Sarney verificavam o preço. Arroz salarial, plano verão, daí entrou um monte de plano. E daí vemos o Lula, que continua neoliberal com programas sociais. Ele privatizou rodovias federais, ele criou Enem, vestibular, ProUni, bolsas de 100%, criou o Fome Zero, Bolsa Família, acesso ao crédito, aumento do consumo, tirou as pessoas da miséria e depois endividou, porque daí as pessoas compravam muito e não sabiam, não tinham educação financeira. Elas compravam achando que o crédito fosse não ia ter que pagar. Aí o PIB foi colocado em oitavo, em colocação com o IDH mais baixo do Brasil, e 80% da produção brasileira, governo Lula. Aí vamos para 1989, candidato Lula versus Fernando Collor. Aí debate manipulado, tanto que depois dava golpe de desculpa, porque precisaram do debate do Lula à tarde, da noite, então os trabalhadores não conseguiram ver o debate do Lula. E algumas privatizações, daí plano Collor. O plano Collor
Collor é eleito. E daí volta ao Cruzeiro, congela todos os preços, salários, aí confisca de poupança. Aqueles 10 mil pessoas mataram, corrupção. Aí o irmão denunciou ele, gente, o irmão denunciou ele. Roubar base de família. Aí o fanismo também, daí ele saindo de preto, impeachment, aí ele renunciou, porque né, não passava pela fiscalização, por isso que ele renunciou. Ai, que canalha, né? Não posso dar minha opinião aqui. O vídeo é meu? Posso. Enfim, vamos para o vice, Itamar Franco. O vice dele. Ele tinha que escolher presidencialismo ou parlamentarismo de novo. Aí incentiva a indústria, bota a fabricação do Fusca, em nome do Fernando Henrique Cardoso, como ministro da Fazenda, cria um plano real. Aí ele foi adorado por todo mundo, depois vira presidente. Ele considerou a Vale do Doce como a Vale, telefonias e concorrentes, eles deixaram entrar no Brasil. Aí vem o programa de demissão voluntária, crise agrária, MST, massacre dos latifundiários, a emenda constitucional como uma nova reeleição, criação do Enem, apagão, crise energética, crise do plano real, desvalorização da moeda, corrupção, gente, tragédia só. Aí depois vem Dilma, vem Temer, vem Bolsonaro e tudo mais. E é isso. Vamos então resolver as questões e depois vamos para a história parte 2. Eu pulei a questão de redemocratização, por isso que eu vou voltar nela aqui. Gente, eu vou ter que pegar um outro computador, esse meu tá muito lata. O chamado período de redemocratização, ocorrido entre 1945 e 1964, está situado entre o fim do Estado Novo e o início da ditadura civil-militar. A respeito desse período histórico, assinale por perto. O presidente, Juscelino Kubitschek, construiu a cidade de Brasília e transferiu a capital federal do Rio de Janeiro para o centro brasileiro. Sim, de verdade. Como falei pra vocês. Construção de Brasília, projeto de Oscar Niemeyer, um dos arquitetos mais renomados do Brasil, se não o mais renomado. Vamos para Jânio Quadros, presidente eleito pelo voto direto. Sim, renunciou ao cargo poucos meses após assumir a presidência. Sim, eu até notei que foi 7 meses depois. Vamos para Getúlio Vargas. Getúlio Vargas voltou ao poder por meio do voto direto, mas acabou se suicidando após uma longa crise política. Sim, não foi só um motivo para ele ter se suicidado, foram vários. Apoiado pelos militares, João Goulart fechou o Congresso. Não, ele não foi apoiado, ele foi deposto pelos militares. Daí eles introduziram a ditadura militar. 07 é a resposta. Vamos para então a questão da ditadura. A respeito dos acontecimentos que se situam temporalmente entre 1964 e 1985, portanto, o período da ditadura civil-militar brasileira, assinale por perto. Divulgados pela imprensa no final da ditadura, os casos de Coroa Brastel, Lufthansa e Delfim são exemplos dos supostos esquemas de corrupção do regime militar. Sim, gente, também teve corrupção no regime militar. Sim, temos corrupção aqui também, tá? 02. Esses nomes também achei uma sacanagem vocês terem que decorar, no caso. Mas tá bom, guardem esses nomes. Eu vou até guardar também. O Movimento Brasileiro de Alfabetização Mobral, criado durante a ditadura, se baseou nos princípios de pedagogia. Gente, pedagogia do oprimido é literalmente porque você é oprimido. Eu trato do oprimido do Augusto Paulo, mas eu vou falar isso em artes. Eu vou falar muito sobre o Boal em artes. Então esperem aí, sobre artes. Ai, adoro. Mas enfim, o que você acha que eles iam querer que as pessoas manifestassem a opressão que elas estavam sentindo por meio da pedagogia do oprimido? Nunca. Então a ditadura não iria querer isso. A ditadura não iria querer. A anistia política, que possibilitou a volta da normalidade política no Brasil, se iniciou em meados da década de 1970, sim, no governo do general Ernesto Geisel. Sim, teve início, né? A anistia foi consolidada no Figueiredo, no Figueiredo, mas ela teve início, sim, foi uma política gradual, por isso que tá certa. Daí cancelou, revogou a I-5, né? Mas, o Geisel revogou a I-5. 08. A
A Fundação Nacional do Índio, FUNAI, foi criada durante a ditadura para promover o processo... Meu Deus, para. Eles que no instituto que estavam contra eles. Provavelmente os índios também estariam destruindo parte da cultura deles. Então, não, eles não criaram a FUNAI. Nossa, coloquei duas essa questão. Gente, tô dormindo já. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do fundo do meu coração, porque eu fiquei sem voz. É muita coisa. Mas eles cobram mais do geralzão, nessa parte do PSS. Então, faça os exercícios que eu vou deixar na lista. Eu tive que tirar a lista temporariamente, mas já vou colocar tudo de novo as listas. Façam as listas e é nóis. E vamos voltar para a parte 2. Ai, espero que vocês tenham bem. Nossa, tomei quase uma garrafinha d'água. Agora eu vou comer uma goiaba pra gravar o outro vídeo. Ai, eu espero que não trabe, pelo amor de Deus. Foram 50 minutos de fala. Quantos minutos de fala? Não sei, vou ver agora. Tchau, lindos. Até a parte 2.